Fala pessoal, aqui é o Arthur Reis e hoje a gente vai falar do mapeamento de processos. Mapeamento de processos que nós vamos utilizar para a transformação digital dentro das organizações. E vamos lá, sem demora, aprender o que é um mapeamento de processos e como ele é feito, né? Como ele funciona, para que ele serve. Para isso, eu elaborei um pequeno material para servir como base para a gente, tá? Inclusive, esse material eu vou deixar disponível no meu Drive, né? Eu vou deixar aqui na descrição do link do vídeo no YouTube para posterior consulta aí de vocês, tá? E vamos lá, o que é o mapeamento de processos, né? O mapeamento de processos é uma técnica que nos permite visualizar e entender como é que é o fluxo de um processo, como é que acontece alguma coisa dentro da organização. Ele também aqui, isso é muito importante, tá? Ele ajuda a identificar as etapas, as atividades, as decisões e, assim, as entradas e as saídas, né? Então, basicamente, né, nós descrevemos de alguma maneira, seja desenhando ou escrevendo, o que entra, né? Quais são as coisas que a gente leva em consideração, como a gente transforma aquilo e, no final, quais são as saídas daquele processo, tá? Seguindo então, essa parte é legal também. Os benefícios de mapear os processos dentro da organização. Olha só, identificar os pontos de melhoria. Então, se eu conheço como é que é feito um processo, eu consigo identificar como é que eu posso inserir ali, já fazendo um gancho aqui, né, como a transformação digital, né, a parte digital pode entrar naquele processo e melhorar isso, né. Também, né, aumentar a eficiência e a produtividade, a qualidade dos resultados. Posso aqui identificar os custos e os desperdícios, né? Então, mapeamento de processos é fantástico aí para quando a gente está analisando uma organização, uma empresa, né? E promover aqui a cultura de melhoria contínua, né? Quando eu identifico um processo, né, eu descrevo ele, eu posso ir melhorando, né? Eu melhoro ele, depois descrevo de novo como é que está funcionando e faço análise da... E aqui eu consigo colocar a melhoria contínua também. Vamos lá. Os objetivos do mapeamento de processos, né? Compreender o fluxo de trabalho existente. Então, se dentro da minha organização as coisas são feitas assim empiricamente, né, todo o domínio está no funcionário, eu consigo trazer aquilo para um nível maior, para um nível de análise, para um nível de gestão daquele processo. Isso aqui, essa parte também é legal, é identificar os gargalos e os pontos de ineficiência. Então, se eu tenho um processo que não faz sentido ou que me atrapalha mais do que me ajuda, né, eu consigo visualizar isso. Identificar as atividades desnecessárias ou redundantes, né, oportunidades para automatização e otimização. Essa parte aqui é fantástica, principalmente para a nossa era de transformação digital, né, onde a gente pode pegar um processo que é manual e talvez transformá-lo em digital, né? Com a ajuda de um sistema, ou não necessariamente um sistema, né? Mas mudar alguma coisa no processo para que ele fique melhor, né? Para que ele fique otimizado. E promover uma visão clara e compartilhada do processo. Essa parte aqui, ela é muito legal, porque assim, a gente sabe que muitas vezes tem a troca de funcionários, né, seja pelo motivo que for, né, demissão, promoção, troca, né, e quando a gente tem um mapeamento do processo, né, fica muito mais fácil ensinar um novo colaborador como é que funciona aquele processo, né, porque a gente tem tudo documentado. Seguindo aqui, agora a gente seleciona os processos a serem mapeados, né?
a gente pode ir por setores mapeando os processos, né, ou por pessoas também, né, quando a gente não tem uma visão clara de como funciona todos os processos dentro da organização, antes de mapear os processos, né. Então vamos lá. Para escolher os processos a serem mapeados, a gente pode escolher aqui por relevância, para começar, né, um impacto significativo nos resultados organizacionais. Por exemplo, a gente pode escolher aqui começar pelo setor comercial ou pelo setor de RH, de contratação, né, ou setor financeiro, mas isso vai depender muito aí de empresa para empresa, né. A complexidade também, né, a gente pode iniciar por um processo que seja mais fácil e depois ir para os mais complexos, né. Seguindo também a disponibilidade de informação, né, a gente tem que ter acesso a todas as informações necessárias de como funciona aquele processo, aquela atividade dentro da empresa. Recapitulando o que a gente viu até agora, né, nós vimos aqui o que é essa técnica de mapeamento de processos, nós vimos os benefícios, os objetivos e algumas orientações ali para a gente começar a mapear os processos. Nos próximos slides a gente vai ver alguns outros elementos aí das etapas envolvidas no mapeamento de processos, que é tão importante aí para a gente usar na transformação digital dentro das organizações. Levantamento das informações. O que a gente faz aqui? Para mapear um processo, é essencial coletar as informações relevantes, né? Então, nós fizemos entrevistas com os usuários, né, com todas as partes envolvidas dentro daquele processo, para conseguir levantar aí como é que funciona aquele processo, né, entender isso e obter os insights, né, sobre o funcionamento daquele processo. Depois, observação, né, a gente pode entender o processo observando como as pessoas, os sistemas fazem aquilo. Depois, podemos pegar a documentação existente já, caso tenha, né, um manual de usuário, um manual do sistema, né, como é que funciona aquela operação ali. Bem tranquilo. Documentação do fluxo do processo. Aqui a gente já começa a escrever, né, então com tudo aquilo que a gente levantou, né, nós podemos fazer aqui um fluxograma, né, de como funciona aquele processo, através de fluxograma de desenhos, né, das entradas, das saídas, das operações que são feitas dentro daquele processo. Também um mapa do processo, né, que é um pouquinho similar aqui, e um diagrama de blocos, né, com blocos retangulares. Aqui tudo é similar a um desenho, tá? Eu adicionaria aqui o, o texto, tá? O texto é muito importante, porque no texto a gente também descreve de maneira mais detalhada como é que funciona aquele processo, né? Bota as entradas, as saídas, as transformações, né? Por quem passa, quem autoriza, quem, quem executa, né? Quem é o responsável, qual é o setor responsável. Tudo isso a gente discrimina num documento de texto também, né? E a parte visual aqui serve para a gente colocar o olho e já perceber, né? E essa parte de texto mais detalhada fica aí para análise também. Isso é bem legal, importante. Vamos lá. Depois disso concluído, a gente já começa aqui na identificação das melhorias, né? Olha só. Então, olhando o desenho ou olhando a escrita do que a gente já fez, daquele processo, né? Vamos pegar o exemplo aqui de um processo comercial, né? Onde o funcionário ele tem que abrir o CRM, depois ele tem que filtrar por os clientes que ainda não foram contactados, né? Realizar o chamado, né,
seja pelo WhatsApp, por ligação, né, isso tudo a gente informa dentro do nosso documento ou do nosso desenho do processo. Depois de feito, ele atualiza o CRM e pronto, aquele processo, né. Esse a gente dá o nome ali de processo de prospecção, por exemplo, né. Aqui a gente vai identificar os gargalos, né. Hã, tudo que pode ter um atraso naquele processo ou ser ineficiente, né, a gente já consegue eliminar, a gente já consegue transformar naquele processo ali, certo? Também, ó, a gente pode simplificar a atividade, né? Isso é bem comum, bem tranquilo, né? Que não precisa ser tudo totalmente complexo. E, por último, a gente adiciona aí as possibilidades tecnológicas que nós temos existentes hoje. Então, está muito forte a inteligência artificial, então até é uma coisa de se pensar para os processos, né? Também coisas mais simples, né? Depois, as melhorias, né? Implementar essas melhorias, né? Como? Então, um plano de ação para implementar essas melhorias, um plano claro, definindo as etapas necessárias, né? E as melhorias identificadas aí. Depois, comunicar as mudanças, né, para as partes interessadas. Então, todo mundo que faz parte do processo é interessante que faça parte aí, né, e que se interaja dessa mudança de processo, né, nessa nova cultura, nessa nova ação que está sendo tomada, né. E por último, monitorar e avaliar como é que ficou essa transformação, né, ó, e fazendo ajustes se necessário. Aqui, a gente chega no monitoramento e atualização contínua, né? Como a gente pode aplicar indicadores depois de ter o processo, né? Se aquilo tá conforme o combinado, né? Se a gente está chegando num patamar que a gente queria, né? E aí, monitorando isso de forma periódica, né? Feedback e aprendizado, né? Depois de melhorado um processo, a gente pode refazer as entrevistas e ver como é que aquele processo está se saindo, como aquilo melhorou ali a vida das pessoas envolvidas, né? Qual a experiência que ela teve. E chegamos aqui à conclusão, então. O mapeamento de processo é uma abordagem fundamental para entender e aprimorar os processos organizacionais, né? Ao identificar e documentar o fluxo de processo, analisar as oportunidades de melhoria e implementar essas mudanças, as organizações podem otimizar a eficiência e a qualidade e o desempenho geral da organização. Lembre-se que o mapeamento de processo é um processo contínuo também, assim como qualquer outro processo dentro da empresa, né? E aqui eu queria colocar também que a transformação digital ela também é um processo, né? Ela não é um projeto, não é eu vou implementar a transformação digital uma vez e deu. Não, ela segue o fluxo também de trabalho, né? Por isso aí está se criando um setor chamado digital, né, para cuidar aí da transformação digital dentro das empresas. Pessoal, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dizer o que você achou do vídeo e assim, o mapeamento de processos ele é extremamente importante quando a gente fala em transformação digital, justamente pela identificação do processo, né, e de como a gente pode aplicar recursos digitais dentro da organização. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em responder, em tirar essa dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!